Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos aqui da Tapera, meus queridos irmãos que irão acompanhar esta pequena mensagem. Hoje é a festa de São Pedro e São Paulo. Hierarquia e profecia. E vocês pais vivem isso todo dia. Vocês são a hierarquia. Os vossos filhos são a profecia. Alguém me disse, o que é profecia? Mas são uma profecia, são um acelerador. E nós que estamos, especialmente quem já está na idade canônica, deve cuidar. E começa a colocar freio, embreagem, o carro não vai. Bem, eu gostaria de enfatizar isso. Meus irmãos, na igreja existem estas duas forças. Paulo não brigou, mas contestou Pedro. Pedro, no primeiro concílio ecumênico em Jerusalém, ele e outros também, Tiago, queriam, quando os pagãos querem ser cristãos, devem ser vacinados, ou seja, devem ser antes judeus e depois vão receber o batismo. E Paulo disse, não precisa. É como agora tem muita gente que começa a colocar leis que não existem. Bem, eu hoje, já nas duas meditações, enfatizei muito a profecia. A hierarquia, não esqueça, tem a última palavra. Mas vocês jovens, temos aqui alguns jovens, vocês têm que falar com os pais, às vezes contestar, vocês têm direito, têm que falar, têm que dizer, mamãe, eu acho isso. Às vezes não é uma profecia, mas uma voz que temos que ouvir. Para depois, a hierarquia diz a última palavra. Precisa que alguém diga a última palavra. Eu fiz muitos encontros com pastores presbiterianos, luteranos, metodistas, menonitas, sobretudo aqui em Curitiba temos os menonitas. E um menonita aí do Boqueirão me disse, pastor Abraão, uma santa alma, eu era mais novo, ele já estava na idade canônica, disse, Padre João, eu sou menonita, não vou virar católico, mas eu admiro os católicos. Vocês têm um Papa, nós não temos. Agora, o meu ajudante, um pastor novo, criou uma divisão. Os menonitas se dividiram. Um está de um lado da rua, outro está do outro lado. É assim. Então eu diria, a primeira coisa sobre a hierarquia, vamos agradecer a Deus de sermos católicos, de termos o Papa. E quando alguém diz, Padre João, vem confessar, diz, eu não gosto do Papa. E nem deste, né? Era Papa Francisco, mas nem do Leão. Não me dá, porque eu não sei o que. É claro, porque o Papa incomoda. Temos Papa que foram mais profecia do que hierarquia, mas fiéis ao Evangelho. Mas nós devemos também, queridos irmãos, enfatizar que nós temos muitos, parece que são hereges, divergem das nossas ideias, mas nós devemos admirar que eles também têm uma profecia. Como Lutero teve uma profecia, como Francisco teve uma profecia. É que Francisco, ele conhecia mais autocrítica, criticava a si mesmo. E Lutero criticava mais fora, não dentro, não a si mesmo. Criticava a igreja. É verdade. Mas para ser profeta precisam três coisas. Repitam vocês. O profeta vê além das aparências. O profeta vê além das aparências. O profeta vê os sinais dos tempos. O profeta vê os sinais dos tempos. O Papa João XXIII, vocês sabem que ele evitou a Terceira Guerra Mundial. Já estava iniciando, imaginem, tinha os mísseis russos
perto já da Miami. E Kennedy, ou tiram estes mísseis, ou iniciamos a guerra. E João 23 foi fantástico. Viu estes sinais dos tempos e pediu. Khrushchev, comunista, retirou. Retirou porque admirava João 23. Bem, meus irmãos, nós temos muitos. Eu quero citar aqui um exemplo bem expressivo. Várias vezes alguém já ouviu, mas mesmo que a gente repita, o Evangelho também tem um repeteco. Bem, na Itália, depois da guerra, a democracia cristã venceu as eleições porque o comunismo estava tomando conta da Itália. Teria sido um problema complexo. Mas mais tarde, esse partido, Democracia Cristã, também se corrompeu. E muitos católicos dizem, mas eu me identifico muito mais no Partido Comunista do que no Partido Democracia Cristã. Notem uma coisa aqui no Brasil, comunista é sinônimo de ateu, de abortista, um monte de coisas. Não. Na verdade, comunismo, lá no ambiente onde me criei, na Itália, o comunismo era um partido mais para os pobres, etc. E foi nesta época que um católico, porque muitos católicos que recusaram a democracia cristã e participavam do Partido Comunista, eram chamados cato-comunista, católico comunista. É uma coisa bem esquisita, mas com um certo profetismo. E um deles, um grande escritor, um grande artista, Curzio Malaparte, ele escreveu, e depois veio o filme, O Cristo Proibido. Procurem, O Cristo Proibido é um filme antigo, mas muito ainda atual. E um jovem tinha servido na capital como militar, e quando voltou lá no interior, soube que o irmão dele tinha sido assassinado. Ele comprou um punhal e disse, eu não vou nem comer, nem dormir, sem assassinar o assassino de meu filho. Todos sabiam quem era o assassino, mas ninguém falava, para não provocar mais uma morte. Mas o sacristão, que era chamado santo, era o santo realmente, o sacristão disse, amigo, eu sei quem é que matou teu irmão. Me diga que hoje vamos esperar alguns dias, deixamos a poeira sentar. E um dia revelou. Meu amigo, vai ser chocante para você saber quem matou teu irmão. Vai ser uma grande surpresa. Você vai se decepcionar sabendo quem é. O assassino de teu irmão sou eu. Safado, que santo, que isso? E com o punhal, ele deu várias punhaladas. E no entanto que o sangue saía, ele disse, amigo, não fui eu que matei teu irmão. Mas, no entanto, que sai o sangue do meu coração, a tua ira, a tua desejo de vingança, de ódio, eu sei que vai sair também no teu coração. Eu tenho certeza que você não vai assassinar ninguém, porque eu tomei já o lugar. Meus queridos irmãos, eu tive a oportunidade a vida inteira de estudar, de livros de teologia, mas posso dizer a vocês que eu não encontrei nos livros de teologia uma comparação, uma exposição deste grande mistério. Jesus tomou o teu lugar. O Pai não poupou o próprio Filho para poupar você, pecador. Uma mensagem fantástica. Bem, meus irmãos,
eu queria concluir. Eu ontem, aliás, dia 21, celebrei 21 de junho de 1968 e fui recebido pelo Papa, que me deu aquele famoso apelo que já vocês sabem de cor: vai, o Brasil é uma terra de jovens, evangeliza os jovens, deles surgirão missionários. Mas no dia seguinte, aliás, no dia 27, corresponde ao dia de ontem, né? 1965, eu fui ordenado padre, 61 anos atrás. E só hoje que me toquei. Eu, dia 28, rezei a minha primeira missa. Em geral, rezei a primeira missa na cidade onde nasci, onde tem uns parentes, estava lá. Eu não sei porquê, tive uma intuição. Talvez uma intuição que vem de Deus, que o Papa depois confirmou. Eu fui rezar missa no Lar dos Meninos. Uma missa fantástica. Eram órfãos, situações de famílias desajustadas. Rezei a minha primeira missa. E no dia 29, rezei na minha paróquia. Meus irmãos, o que queria unir o que o Papa me falou e o dia da minha primeira missa? Hoje, 28 de junho de 1965. Eu senti, chegando no Brasil, quando nós iniciamos as comunidades de base, eram as novenas nas casas, problemas. Mas como a igreja, o que é? Nas casas vai sujar. Eu disse, não, mas na casa não se preocupe, vocês limpam. Não, porque na igreja tem anjinhos que de noite descem, limpam a igreja. Mas se vocês deixam acontecer isso, também anjinhos vão polir vão limpar a vossa casa. Meus queridos irmãos, isso queria dizer. Esta casa, Tapera, nasceu por isso. Não tanto para jovens dependentes de droga, para prevenir. Nós olhamos a Dom Bosco, quando ele foi a primeira vez na cadeia, e o seu diretor espiritual, que era capelão da cadeia, disse, Dom Bosco, você virá sempre me ajudar. Não, eu não aguento ver esta juventude. Eu vou lutar, evangelizar e inventar 1000 coisas, oficinas de trabalho, para que eles não venham aqui. Então, meus irmãos, eu 2 vezes, eu fiz 2 retiros para dependentes de droga. Não era fácil, porque para cuidar de 10, eram mais de 20, para que eles não fugissem. Conseguimos 2 dias de retiro. Bem, deu um fruto, quer dizer, um deixou a droga, não é mais católico, agora virou pastor. Tá bom, talvez Deus quis assim. Mas vamos então hoje pedir a Deus, primeiro, hierarquia, e acolher a última palavra dos papas, da hierarquia dos bispos, da CNBB, e vamos também valorizar os profetas, não esperar que morram, para depois dizer, puxa, não percebi. Realmente, quantas vezes teve vozes proféticas, gritaram, profetizaram, indicaram os sinais dos tempos, mas não foram seguidos. Aliás, eu quero repetir, talvez a gente tem tanto assunto que acaba se esquecendo. Meus irmãos, o profeta tem 3 características, e a maior é a terceira que nós vamos enfatizar. Repita, a primeira, ver além das aparências, ver os sinais dos tempos, e ser coerente. Quem é a pessoa coerente? É aquele que vive o que prega.
e pregam o que vivem. Muitos pais às vezes devem dizer: olha, meu filho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Às vezes não dá um bom exemplo. Mas temos também, graças a Deus, muitos pais que podem dizer aos filhos: eu procuro de viver o que prego a você. Prego a você o que eu vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.